Nosso papo essa semana sobre marmitas são as principais dúvidas de vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @LuanePorto. Eu vou deixar aqui embaixo para você me seguir lá também, porque eu falo muito sobre esse assunto lá. E é o seguinte, as principais dúvidas eu trouxe para aqui pra gente discutir sobre esse assunto, falar. E se tiver mais alguma dúvida sobre marmitas da semana, é só deixar aqui nos comentários. A primeira dúvida foi da Kelly Silva e ela colocou: qual é o melhor tipo de recipiente para guardar as marmitas? E é o seguinte, existem 3 opções de recipientes, principalmente para a gente utilizar nas marmitas. O primeiro são as marmitas de papel alumínio que a gente pode usar. Essas marmitas elas não são reutilizáveis, mas elas podem ser muito práticas para você transportar, para levar para outros lugares. Elas também são muito baratas e bem levinhas. Então, se você for levar mais de uma marmita, elas são muito boas para você carregar, levar e você não precisa voltar com essas marmitas para casa. A segunda opção são as marmitas de plástico, descartáveis também, só que elas são reutilizáveis, dá para você reutilizar por mais vezes. E essas marmitas também são mais baratas e muito práticas, porém a gente não pode levar nem no banho-maria, não pode esquentar no forno, nem na airfryer. Então a única opção de esquentar as comidas dessa marmita é colocando direto no micro-ondas e colocando direto na panela para esquentar ali aquela comida. Um outro detalhe sobre as marmitas de plástico que você precisa levar em consideração é que elas precisam ser BPA free, que são as marmitas sem bisfenol A, que é um composto que não pode ser aquecido. Então tenham atenção na hora de escolher essas marmitas. A terceira opção são as marmitas de vidro. Essas marmitas têm uma durabilidade muito maior. Pode esquentar no forno, pode esquentar na airfryer, pode esquentar no micro-ondas, pode esquentar no banho-maria, mas elas são marmitas um pouco mais caras e mais pesadas também, principalmente para quem vai transportar muitas marmitas aí na hora de carregar para o trabalho, para a faculdade. Então, escolha a melhor. Todas essas são ótimas opções e você escolhe a que se encaixa melhor para você. A segunda dúvida é muito comum, da Geise. Como não acumular água? Mesmo esfriando, sempre fica. E é o seguinte, existem 2 técnicas básicas que você precisa levar em consideração na hora de preparar as marmitas para não ter água no fundo da marmita, depois de descongelada. A primeira é esperar o vapor sair da comida assim que você coloca as marmitas, né? Serve as marmitas, retira ali as marmitas do fogo, porque esse vapor ficando dentro da vasilha mantém muita água na hora de descongelar. O segundo ponto, que é muito importante, é escolher os alimentos certos. Por quê? Quando você faz alimentos que são muito aguados, tipo chuchu, abobrinha e alguns outros alimentos, eles têm uma tendência de soltar muita água na marmita e na hora de descongelar fica aquela comida esquisita, com muita água ao redor, não fica legal e também não fica saborosa. Então tenham atenção a esses 2 pontos. A terceira pergunta, então, foi o seguinte, Lu, qual o tamanho dessa marmita? Então, no vídeo, né, que eu coloquei lá na caixinha de perguntas, tinha uma marmita que eu estava utilizando, que era uma marmita de vidro, e esse é o tamanho que eu geralmente uso, que são 640 ml, que é um tamanho que funciona para a maioria das pessoas. E se for a marmita de plástico descartável, você não encontra nesse tamanho, mas encontra no tamanho de 500 ml, que é bem compatível, cabe bastante comida, assim, para a maioria das pessoas funciona bem. Agora, se você for homem ou come muita comida, eu te recomendo comprar as marmitas de 1 litro ou de 1040 ml, que são as de vidro, por exemplo. Então, é isso, esse tamanho funciona para a maioria das pessoas. A Polly mandou uma pergunta bem legal também, que é o seguinte, como passar menos tempo na cozinha? No dia de fazer marmita, eu fico 12 horas, eu e meu marido. Isso pode acontecer muito se a gente não tem um cardápio bem pensado, né? Um cardápio que você faça, seja bem organizado. Então, alguns pontos você tem que levar em consideração, principalmente a ordem do cardápio. Então, você tem que começar preparando os alimentos que são mais demorados. O segundo ponto é tentar otimizar os preparos. Então, se você fez carne moída, você preparar a mesma carne moída para usar em receitas diferentes. Num escondidinho, num molho bolonhesa, num recheio de algum prato, de alguma coisa que você queira usar. Isso tudo facilita o processo. Se você pensa tudo antes, organiza tudo antes, faz muito sentido. Outra coisa, tentar sempre usar as diferentes formas de preparos dos alimentos. Então, usar o micro-ondas para preparar, usar o forno para preparar, usar todas as bocas do fogão ali ao mesmo tempo, para tudo ficar pronto mais ou menos no mesmo tempo. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas errarem muito na elaboração de cardápios, colocando
vários pratos para fazer no forno, sendo que a gente pode otimizar esse espaço ali no forno, sem que ficar esperando uma coisa ficar pronta para usar de novo. A mesma coisa acontece no micro-ondas, no uso das panelas. Às vezes você não tem panela suficiente aí, ou panelas grandes para preparar mais comida que o necessário. Então, pensar no cardápio com o que você tem. Então, ó, eu posso fazer um preparo no forno, um preparo no micro-ondas, um preparo na airfryer e um preparo em cada uma das bocas do fogão, para tudo ser feito ao mesmo tempo e isso facilitar aí muito sua vida. A próxima pergunta é muito comum: quanto tempo eu posso deixar na geladeira e quanto tempo eu posso deixar no congelador? Então é o seguinte, ó, as marmitas, assim que você finalizou o preparo, você pode deixar elas por 3 dias na geladeira, por 3 a 4 dias na geladeira, e no congelador por até 3 meses. Então o que eu te recomendo? Se você tiver espaço no congelador, coloque todas lá, para tirar do congelador, levar direto para descongelar do jeito que você tiver disponível. E se caso você não tiver espaço suficiente no congelador, você pode deixar o que você vai comer nos 3 primeiros dias embaixo ali na geladeira, o resto no congelador. Isso vai deixar muito prático, muito fácil esse momento, né, na hora de preparar suas marmitas. E a última pergunta, e bem pertinente: posso congelar purê? E pode sim. E eu vou te explicar como que você vai fazer. Você vai cozinhar os tubérculos, né, que é batata doce, inhame, mandioca, batata baroa. E na própria água do cozimento, com a própria água do cozimento, você vai bater esses legumes para transformar em purê. Eu não recomendo que você use leite nesse preparo, porque não fica legal. Eu prefiro usar a própria água do cozimento, que tem um amido ali, né, do cozimento ali que solta desses legumes. E aí você prepara, congela, e na hora de descongelar, esse purê fica perfeito, bem parecido, igualzinho, de como se você tivesse feito ali naquela hora. É isso, vamos sempre abrindo mais caixinhas, respondendo as principais dúvidas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder também. E se você gostou desse vídeo, já clica em curtir e acompanha o canal para ter acesso a muito conteúdo de marmita que vem aí. Até o próximo!